Olá, meu nome é Luiz Henrique, estamos aqui no Summit promovido pela Cleartech. E um dos painelistas gentilmente cedeu um tempo de conversa conosco aqui individualmente. E ele também é meu xará, é o Luiz Henrique Barbosa da Silva. Ele tem 16 anos de experiência no mercado de telecomunicações, é economista com pós-graduação em Direito Econômico, setores regulados e administração, tendo atuado na Lumen Technologies e no Deutsche Bank. Muito obrigado, Luiz Henrique, por disponibilizar o seu tempo aqui durante o Summit para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade. Telcomp tem sido parceira da Cleartech há muitos anos. Eu estou na presidência da associação tem 4 anos e meio. Temos feito trabalho em conjunto. É uma oportunidade aqui para bater um papo um pouco do trabalho da associação, as interações que nós temos tido com o time da Cleartech e o Summit que está ocorrendo hoje. O que você viu no Summit, ou o que você já conhece da Cleartech, que está contribuindo pelo que você conhece de telecomunicações hoje? Bom, a Telcomp, acho que é importante, a Telcomp tem uma relação com a Cleartech grande, na medida que nós representamos as operadoras entrantes de telecomunicações, né? Então, a associação existe há 25 anos, né? Ela foi fundada pelas empresas entrantes do mercado de telecomunicações que foram competir com as empresas que compraram as antigas empresas do sistema Telebrás. Então, eu sempre digo que no dia 1 do setor de telecomunicações, quando foi privatizado, você tinha um grupo de empresas que, de um lado, pagaram 22 bilhões de reais para comprar as antigas empresas do sistema Telebrás. Mas elas tinham X milhões de clientes, Y milhões ou bilhões de faturamento, tinham infraestrutura. E aí, do lado da Telcomp, você tinha empresas nascentes com 0 cliente, 0 infraestrutura, 0 faturamento, para competir com as já estabelecidas. E a associação surgiu para dar suporte em temas regulatórios, institucionais para essas empresas entrantes. Então, na área regulatória, a gente trabalhou muito na Anatel em temas de interconexão, obrigações para os grandes grupos que tem a ver com aspectos mesmo de interconexão, acesso a insumos. Isso se deu muitas vezes por meio de sistemas eletrônicos de contratação de serviços desenvolvidos pela Cleartech. Então, assim, a relação da Telcomp com a Cleartech é longa nesse sentido, né? A Cleartech provê alguns serviços de atacado, né? Ela é essa plataforma para serviço de atacado no mercado de telecomunicações, tá? E nesse tempo todo que você está, que já é bastante tempo, 16 anos, teve algum momento mais impactante? Porque muitas mudanças ocorreram nos últimos anos, telecomunicações, todos nós acompanhamos aqui no Brasil e também no mundo. Mas qual foi o momento mais importante ou mais impactante que você vivenciou nesses 16 anos? Bom, essa é uma boa pergunta. 16 anos em telecom, eu entrei, logo teve o leilão de 3G, passei pelo leilão de 4G, o último leilão de 5G, de alguma forma já ocupava uma posição, né, de C-level, então participava mais dos debates de maneira pública. Eu entrei num setor que você ainda tinha as redes legadas, a gente viu o crescimento de empresas de fibra ótica, né? Eu diria que talvez a principal agenda nesses anos todos foi a agenda do PGMC, que é o Plano Geral de Metas de Competição. Uma agenda que foi, de alguma forma, trabalhada pela Telcomp, né? O setor foi privatizado, você tem a Lei Geral de Telecomunicações, a LGT, e ela tem um binômio, que é a universalização e competição. A Anatel, desde o dia 1, tinha o Plano Geral de Metas de Universalização, estava preocupada em universalizar o serviço de voz. Então, as metas que as empresas tinham para construir rede, ofertar acessos de serviço de voz, tinha os orelhões lá, tinha meta para orelhão, né? E a gente sempre trabalhou o aspecto da competição. Quer dizer, se você tem competição, você não teria obrigações, porque com competição o consumidor é bem atendido da melhor forma que ele precisa, né? Então, a gente cunhou esse termo, Plano Geral de Metas de Competição. A primeira versão vem lá próximo de 2010 a 2012 e você criou regras de atacado para as empresas, então esses grandes grupos com os grupos menores. Isso ajudou a fomentar os provedores de internet e hoje a gente tem essa situação que é meio sui generis no mundo. O Brasil é o mercado que tem mais empresas de internet de pequeno porte, né, os provedores. 60% do mercado de banda larga fixa está na mão de empresas entrantes. Então, esses caras que tinham 0 faturamento, 0 clientes e 0 receita, hoje no mercado de banda larga fixa são 60% do mercado. E levando serviços nos mais diversos rincões do Brasil. Então, eventualmente, lugares que a gente achava que tinha que ter uma política pública,
fundo público para criar uma rede de telecomunicações lá em Quiprocó da Serra, não foi preciso, porque um operador local consegue ofertar esse serviço lá. Claro que em cima do quê? De redes de longa distância de outras operadoras, especialmente aquelas que fazem parte da Telcomp, cabos submarinos independentes, tem toda uma cadeia de redes independentes. Mas eu acho que essa transformação que a gente viveu, que tem a ver com o PGMC, é talvez a principal realização que, de alguma forma, a Telcomp fez parte e eu fiz parte nesse tempo aqui de associação. Quer dizer, os pequenos também integrando de uma forma social os lugares mais afastados. Exato, na verdade, assim, se você pega a participação dos pequenos, nos lugares mais afastados, ela é muito maior ainda do que 60%. Se pegar cidades com 5 mil habitantes ou menos, 97% dos acessos são de prestadores de pequeno porte. Os grandes grupos não estão nas cidades pequenas, os grandes grupos se concentram nas cidades de 100 mil habitantes ou mais, né? Então, numa cidade como São Paulo, os provedores eles têm menos de 30% do mercado. Agora, quando eu vou para o interior do Brasil, que é o osso, né? Mas que ali tem a presença local, e aí eu estou dizendo que ele presta um serviço local e ele cria uma dinâmica local, porque ele oferece empregos lá, empregos de qualidade, né, com uma certa sofisticação e que cria uma dinâmica importante no interior do Brasil. Então a gente vive isso no Brasil de forma quase que única no mundo. Agora, Luiz Henrique, você tem uma formação bem diversificada. Ela é direito, economia, administração. Isso tudo, essa forma diversificada de interpretar, né, de estudar, te ajudou em algumas decisões estratégicas que você tem hoje? Sem dúvida. Eu, como formação, né, sou economista de formação, depois fui fazer o mestrado e lá eu escolhi essa interseção entre direito e economia, né? Quer dizer, as leis, elas têm uma função social, né? A lei tem que existir para que se cumpra alguma coisa, se corrija alguma distorção, uma falha na sociedade, no mercado, se você cria um sistema de incentivos, né? E você tem que entender os impactos econômicos. Então, sempre trabalhei sobre esse aspecto nas contribuições que eu fiz para o setor, né? Qual é o problema econômico a ser resolvido, né? Focando especialmente em telecomunicações, que regras você tem que ter para suportar isso, regras infralegais, vamos dizer assim, do ponto de vista da agência reguladora, da Anatel especialmente, né? Mas a gente também trabalha com temas que envolvem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANPD, e mesmo leis federais ou municipais para tratar dos diversos temas que afetam telecomunicações e tecnologia, que é parte do dia a dia, né? Quer dizer, quando eu penso em transformação digital e a vida das pessoas, elas hoje são muito influenciadas por tecnologia, por telecomunicações. Então, tem essa felicidade de acompanhar o setor nesses anos, são já mais de 16 anos em telecom e todo dia é uma novidade. Esses 16 anos sempre foram muito cheios de novidade, de discussões. Então, eu digo que eu não acordo, eu acordo sempre feliz, que eu sei que vai ter um desafio no final do dia, vai aparecer uma novidade, alguma crise, mas que a gente está lá para ajudar a resolver. Eu vou pegar essa tua palavra desafio, né? O setor tem enfrentado inúmeros desafios nos últimos anos. Mas quais são os principais desafios que você vê hoje para as operadoras de telecomunicação, tanto na parte de qualidade como infraestrutura? Bom, telecom não está dissociado do resto da economia. Então, o desafio 1 tem a ver com o ambiente macroeconômico. A gente passa por um momento, enquanto país, de taxa de juros alta, né, em função de inflação alta, em função, de alguma forma, de problemas fiscais no nível federal, estadual e municipal, né? A gente tem um estado grande que gasta mal e tem essa ânsia arrecadatória. Ele gasta mal, ele causa, é motivo, raiz de inflação, e ele, então, em função disso, você tem que ter taxa de juros alta. Então, o ambiente macroeconômico hoje é muito desafiador, tá? Você entregar os serviços, remunerar o capital investido, já é algo desafiador. Em telecomunicações, a gente também vive um ambiente que houve uma proliferação de provedores de banda larga, objeto de política pública. A pergunta anterior eu debati um pouco a esse respeito, a beleza que a gente tem no nosso país de ter provedor de internet em diversos locais. Só que a verdade é que, de alguma forma, uma parte desses provedores
fazem uso de um mercado informal. Então, uma agenda da Telcomp tem sido também combate a essa informalidade. Tá? Informalidade em termos de impostos, informalidade em termos de implantação de infraestrutura, uso dos postes, né? Porque na medida que ele não tem a mesma estrutura de custo de outros players, você tem uma concorrência desleal. Então, uma agenda nossa muito importante é fomentar a competição, mas uma competição nas mesmas bases. Se há assimetria em favor dos pequenos, essa assimetria é a assimetria legal existente. O Simples Nacional, dependendo do regime fiscal, você tem o regime de lucro presumido, você tem incentivos da Anatel, né, para prestador de pequeno porte, só que isso tudo dentro da regra do jogo. Agora, infelizmente, no caso brasileiro, a gente convive com essa questão de informalidade, né? Isso não é uma coisa só de telecom, é da economia como um todo, e uma agenda importante nossa é combate a essa informalidade, tá? E isso tem impactos nos investimentos, né, daqueles que seguem a regra do jogo, seguem todas as regras, ele tem uma estrutura de custo diferente, né, desafiado por taxas de juros. Então, hoje, eu diria que quem faz conta tem dificuldade de continuar aportando recursos em telecomunicações, apesar de ser um serviço essencial, porque a remuneração dos serviços, né, ela não acompanha, não tem acompanhado a inflação nos últimos anos, né, em função dessa excesso de competição. Então, a gente fomenta a competição, mas uma competição que seja nas mesmas bases. Essa é uma agenda da associação muito importante. E nesse sentido, essa tecnologia, as tecnologias 5G, fibra ótica e tal, como elas têm contribuído para o desenvolvimento de PPPs no setor? Bom, a escolha tecnológica, ela deveria ser um diferencial competitivo, tá? Então, você tem as grandes empresas ou operadores regionais que compraram frequência no leilão de 5G, que ocorreu em 2021, estão ofertando serviços, fazendo lançamento das redes. Eles podem usar alguns serviços que atendem redes fixas, por exemplo, o FWA, né, que é o Fixed Wireless Access, compete com as redes de fibra ótica. Então, você tem uma dinâmica muito importante e que beneficia o consumidor. Na ponta, o consumidor pode ser atendido por redes de fibra ótica, redes sem fio. Consumidor de mercado corporativo, ele tem outros tipos de demanda. Então, a gente fala hoje de redes privadas, uso de internet das coisas para transformação digital. Então, a gente tem uma riqueza tecnológica muito importante que ajuda os consumidores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a atender a sua demanda. E o mercado é esse jogo, né? As diferentes empresas fazem suas escolhas tecnológicas, têm a sua estratégia. A Telcomp, inclusive, nesse sentido, tem uma riqueza grande, porque a gente oferece, né, a gente agrega, não oferece, a gente agrega operadoras de perfis distintos. Nós temos dentro da Telcomp empresas de cabo submarino, que estão focadas no mercado de atacado, né? Outras empresas que têm foco em redes de transporte, ou seja, interligando estados, interligando regiões, para o provedor lá na ponta, na cidade A, B, C, que Propró da Serra, que eu disse, oferecer os serviços, né? Nós temos empresas focadas em mercado de satélite, né? O Brasil é um país de dimensão continental, então tem áreas rurais que só o satélite vai atender, você não consegue levar fibra ótica lá. Empresas focadas em fibra ótica, empresas focadas em redes de acesso móvel, né? Fazendo uso de rádio, aí conectando com a internet das coisas. Então, você tem uma riqueza tecnológica muito grande no setor. Isso, inclusive, não permite ninguém ficar isolado. Todo associado Telcomp, ele compete com os outros associados, mas ele também vê os outros associados como parceiros em potencial. Ele ganha um projeto, esse projeto tem X pontos para atender nos centros urbanos, outros pontos para atender em áreas rurais, outros pontos para atender de forma mais sofisticada determinadas aplicações. Então, ele vai complementar a oferta de serviços fazendo parceria com detentores de outras tecnologias ou empresas que têm presença em outras regiões. Então, é um mix, né? Cada empresa tem a sua estratégia, tem a ver com a sua realidade geográfica, a sua realidade econômica, mas fazendo uso de tecnologia que for mais acessível para o cliente. E esse ponto que você falou de tecnologia, como é que os sistemas digitais da Cleartech estão ajudando, né, nessa rede, nessa sustentabilidade da rede? Empresas como a Cleartech, né, ajudam justamente na parte de software, né? Tecnologia é um somatório de hardware. Eu vou escolher lá que tipo de equipamento eu vou possuir na minha infraestrutura de rede.
que tipo de equipamento os clientes vão fazer uso, mas hoje muitas das aplicações estão em cima de softwares que têm que ser integrados, né? Então a Cleartech tem soluções para ajudar os clientes das empresas de telecomunicações, né, integrar ERP com CRM, fazer essa agenda de transformação digital. E mesmo as empresas de telecomunicações por si só têm essa agenda de transformação digital, atender o cliente de maneira onipresente, né, por diversos canais. O cara quer ligar no call center, ou ligar para o seu gerente de atendimento, entrar no website, entrar no aplicativo. Isso tudo tem que conversar com os diversos sistemas da empresa e a Cleartech tem soluções a esse respeito, né? Ela tem soluções especializadas para telecom, especialmente, né? A gente está falando de coisas como o origem verificada, a portabilidade numérica, gestão de postes. Existem soluções que eu conheço da Cleartech para dar suporte a esse tipo de desafio, mas também soluções mais sofisticadas, porque o mundo é isso, o telecom não vive sem TI, tá? Integração de sistemas, e cada projeto é uma realidade diferente que você tem que encontrar caminhos para atender melhor o cliente. Luiz Henrique, qual a recomendação que você pode deixar aqui para quem está nos ouvindo no Cleartech Summit? É uma coisa mais quase de cunho pessoal, né? Pensando um pouco aqui de maneira mais imediata. A gente começou a falar um pouco de carreira, né? Como eu me desenvolvi nesses anos todos na Telcomp. A recomendação que eu dou nesse sentido meio que uma recomendação que eu recebi do meu pai, né? Seja honesto, né? Quer dizer, algumas virtudes são fundamentais, né, para você ter credibilidade e confiança. Não adianta uma pessoa super preparada se não tiver valores básicos, como honestidade, né? O fio do bigode tem que valer. A gente vive num país que a pessoa assina um contrato e não vale, vai para a justiça e não cumpre a decisão do juiz. Então a gente precisa de gente que tenha esses valores de honestidade, de trabalhar em conjunto, de fazer valer a sua palavra, né? A minha palavra vale e basta isso, para a gente criar um ambiente nesse sentido de valores e desenvolver o setor e a economia. Acho que isso é fundamental, né? E curiosidade. No fim, eu sou também um grande curioso, né? Não fiquei no livro de economia, entendendo né, as teorias econômicas, os incentivos, restrições que os agentes possuem, mas entender esses incentivos, restrições à luz da realidade econômica, né, dos diversos setores. Me especializei em telecomunicações, foi o destino que a vida me deu, poderia ter ido para um outro setor, mas acho que a curiosidade, né, entender, fazer as perguntas, se mostrar humilde para fazer perguntas é fundamental para desenvolver a carreira. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui como painelista no Cleartech Summit e a sua disponibilidade também de participar aqui nessa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito boa essa conversa aqui, rápida, mas acho que deu para dar um overview aí do que está acontecendo no setor. Obrigado. Com certeza, agradecemos. Obrigado.